Nessa videoaula, falaremos sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, do autor Lima Barreto. Eu sou Gabriel Giorgetti. Eu sou Leonardo Grupo. Eu sou Rodrigo Cleves. Eu sou João Pedro Virgínio. E agora falaremos um pouquinho da biografia dele. Lima Barreto nasceu em 1881 e morreu em 1922. Foi um escritor brasileiro, também nomeado de o romancista da Primeira República. Foi um escritor pré-modernista, bem importante, período que precedeu a Semana da Arte Moderna. Afonso Henriques de Lima Barreto nasceu em 13 de maio de 1881 em Laranjeiras, no estado do Rio de Janeiro. Foi filho do tipógrafo Joaquim Henriques de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta, ambos pobres e sofreram preconceito durante toda a vida. Aos 7 anos ele ficou órfão de mãe e por ser afilhado do Visconde de Ouro Preto, ele fez o curso secundário no Colégio Pedro II. Mais tarde ele ingressou na Escola de Politécnica do Rio de Janeiro, onde cursou engenharia. Em 1903, no terceiro ano de curso, ele teve que abandonar porque seu pai havia enlouquecido e o sustento dos 3 irmãos agora dependia dele. Em 1904 ele prestou concurso para escriturário do Ministério da Guerra, onde ele ficou lá até ele se aposentar. Em 1905 ele ingressou no jornalismo, onde escrevia diversas reportagens para o Correio da Manhã. Em 1907 ele fundou a revista Floreal, onde escreveu apenas quatro edições. E em 1915 ele, depois de publicar em folhetos, ele publica o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é sua obra-prima, onde retrata a política do Brasil após a proclamação da República. Em 1922, aos 41 anos, ele falece de ataque cardíaco em sua casa no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre a obra do Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu, o Rodrigo, o Gabriel, e o Broto vai finalizar falando sobre o contexto histórico. E o Gabriel vai começar. Apesar de inicialmente ele não ter pertencido às Forças Armadas, com o tempo ele recebeu um carinhoso apelido de Major Quaresma. E esse major era um cidadão normal, um trabalhador público, funcionário, que subsecretário do Arsenal de Guerra. Ele era uma pessoa muito nacionalista e tinha ideais e ideologias muito fortes, principalmente sobre sua cidade e o seu país. Nos primeiros capítulos do livro, a gente consegue perceber sobre o seu dia a dia e como ele tenta adequar isso às origens brasileiras, como, por exemplo, comer comidas tipicamente brasileiras, aprender a tocar no violão músicas genuinamente brasileiras, vestir trajes nacionais e aprender o tupi, a língua tupi-guarani. Com o estudo dessa língua, ele fica tão fascinado por ela que ele escreve uma carta para o ministro em tupi falando que essa tinha que ser a língua principal da nossa nação. Esse caso ele é tão agravante que o Policarpo Quaresma é sentenciado a 6 meses de prisão no hospício. E após sair do hospício, ele decide morar num lugar afastado com a irmã. Ele vai morar no sítio que chama No Sossego e lá ele teme ficar entediado. Mas logo ele encontra um novo hobby, que é a botânica, e o lugar se torna agradável, tanto para a irmã quanto para ele. Mas logo surge um problema, quando o seu vizinho Antonino Dutra vem pedir sua ajuda para a festa de Conceição, mas ele nega o pedido por ser contra a politicagem. E nisso os vizinhos armam uma revolta contra ele para dificultar sua vida no sítio, e ele, bravo, resolve voltar para a cidade. Com Quaresma na cidade, o Marechal Floriano ele sabia das ideias do Quaresma para querer mudar o governo. E com isso o Marechal acaba fazendo um convite ao Policarpo para participar da revolta. E com toda a sua ideologia e ansioso para mudar o governo, ele acaba aceitando e é alistado como major. Seu amigo, o professor de violão, Ricardo Coração, também se junta ao grupo dele. A grande reviravolta se dá quando o Quaresma tá no campo de batalha e acaba matando um homem. E com isso ele fica amargamente arrependido. E chegando ao final da revolta, Policarpo é preso e o seu amigo Ricardo Coração tenta fazer de tudo para tirar ele da prisão. Ele vai atrás de antigos amigos que poderiam ajudar a tirá-lo, mas todos eles viram as costas para Policarpo. E a história se encerra com Policarpo preso e ainda cheio de ideologia sobre querer mudar o governo. Então agora eu vou falar sobre o contexto histórico da obra. E a história em si, ela acontece durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, e durante os anos de 1891 a 1894.
E durante a obra, o Lima Barreto, ele faz referências a, por exemplo, a Revolta Armada, que foi um movimento, uma rebelião organizada pela Marinha Brasileira com o intuito de oposição aos dois primeiros governos republicanos, que foi do Marechal Deodoro da Fonseca e do Marechal Floriano Peixoto, porque os governos deles apresentavam características de ditadura. E, além disso, ele fazia muitas críticas sociais da sociedade e por causa que existia muita questão política, muita interferência política em tudo, burguesia, muito preconceito, e a política ela era meio que forçava tudo. É isso. É isso aí. Então esse foi um resumo sobre o contexto histórico e a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Sei.